Sejam muito bem-vindos ao canal Dentro das Leis Universais e hoje então nós vamos começar a nossa série sobre esse livro aqui que se chama Trabalhando com a Lei, o seu guia para a lei da atração. Ele traz 11 princípios, né, que ele chama de lei, para que a gente consiga viver uma vida melhor em todas as áreas da nossa vida, tanto na vida material, né, de materializar mesmo, de prosperidade, mas não só a prosperidade no sentido material, mas também como na vida espiritual, na mental, emocional, que é um conjunto, porque uma pessoa ela pode ter só bens materiais, mas só isso não vai ser suficiente para que a pessoa, né, seja feliz, porque se a pessoa tiver tudo o que ela precisa, beleza, mas se ela não tiver um emocional, um mental, um espiritual saudável, muito provavelmente isso não vai trazer para ela uma satisfação. Todo o bem material que ela tiver não vai trazer para ela uma satisfação. Então, esses princípios, eles são como um guia, na verdade, que se a gente aplicar na nossa vida, a gente vai conseguir ter resultados muito melhores. E eu acho um livro fantástico e eu leio sempre ele, eu ouço o audiobook e eu amo esse livro. Mas eu acho que ele é tão bom, que eu quis dividir isso com as pessoas que gostam desse assunto ou que se sintonizarem com esse canal, com esse tipo de conteúdo. E é isso, essa é a minha contribuição que eu quero dar, né, para a humanidade, porque eu acredito que muita gente não conheça. Acredito que a maioria das pessoas, né, que buscam por esse conteúdo já tem uma noção e tal, mas pode ser que alguém não conheça e esse vídeo vai poder introduzir ela a esse mundo fantástico que é esse mundo aí das leis universais, da metafísica. Ah, eu amo tudo isso. Bom, então vamos lá, gente. Nós vamos falar hoje então sobre a lei do pensamento, que esse é o primeiro princípio que ele traz aqui nesse livro. E aí ele fala o seguinte, ele já começa falando aqui que para a grande maioria das pessoas a vida é um grande mistério. É ele é um enigma profundo, né, incompreensível e que a maioria das pessoas não compreende como é que a vida funciona. E por isso elas têm essa visão de que a vida é é, é um grande mistério. Mas ele também fala que o mistério é apenas um outro nome para a ignorância. Porque a partir do momento, e essa é a ignorância que ele está falando, é a ignorância no sentido de não saber como as coisas funcionam. Porque ele fala que a partir do momento que a gente tem compreensão das leis e de como que o universo funciona, a vida deixa de ser um mistério profundo. A gente começa a entender que existem leis e se eu estou trabalhando de acordo com as leis, a minha vida ela vai estar ok. Se eu estiver trabalhando contra as leis, transgredindo essas leis, vai existir sim uma consequência. Né? E isso não é uma ameaça, é só uma questão de aprendizado, de adaptação. Né? Então ele fala isso, já no começo do livro, que eu achei já bastante interessante, né? E ele fala que nós, né, que o homem é um ser progressivo, uma criatura que está em constante crescimento. E diante de nós existe um oceano infinito de potencial, né, de progresso para poder ser desenvolvido, para poder ser conquistado, para poder ser navegado, né? Mas que isso só vai acontecer como é que a gente consegue navegar nesse oceano infinito, de infinitas possibilidades que está diante de nós e que muitas pessoas não têm conhecimento sobre isso. Ele fala que a única maneira que a gente tem de fazer isso conquistar, isso só vai ser conquistado através do desenvolvimento da cultura do seu poder inerente, do poder do homem, o poder inerente ao homem. Que poder é esse? Esse é o poder do pensamento, o poder da nossa mente. E isso que nos diferencia do restante das outras criaturas que existem nesse planeta. Deus criou o homem, né, na sua mais perfeita forma, né? E ele colocou esse poder que existe dentro de cada um de nós, dentro do homem, para que ele possa crescer, para que ele possa desenvolver, para que ele possa criar a sua vida. E muitas pessoas, como diz aqui no livro, nascem e morrem sem saber disso. Que nós temos sim a condição de
criar uma vida diferente da qual a qual a gente conhece, né? E então ele fala que esse oceano, então, ele pode ser navegado, ele pode ser conquistado através do seu poder. Quando você reconhece esse poder que existe dentro de você e começa a utilizar ele da maneira mais propícia, né? Favorável, que vai te ajudar a crescer. Quando você toma conhecimento disso, né? E aí ele fala também que o progresso de cada indivíduo é largamente determinado por seu padrão mental dominante, né? Porque ele fala que a mente é um fator básico, o poder que domina a vida do homem. E por que ele fala isso então? Que o progresso de cada indivíduo é largamente determinado pelo padrão mental dominante dele. Porque, como eu já ouvi, já li vários outros mentores falando sobre isso, e não só mentores de desenvolvimento de potencial humano, mas também como a neurociência explica de uma outra forma, mas que no fundo é a mesma coisa. Neville Goddard já falava que o homem é aquilo que ele é consciente de ser. Então, o que é que eu sou consciente de ser? Se eu sou consciente, se eu tenho consciência, se eu me vejo da forma, por exemplo, que eu sou incapaz de fazer um grande feito, ou de que eu sou incapaz de conseguir aprender, sei lá, um idioma que eu quero. Se eu me vejo, se eu não acredito que eu sou capaz de fazer o que eu gostaria de fazer, eu não vou fazer, porque o meu padrão mental dominante é esse de que eu não sou capaz. Então, isso vai influenciar no meu progresso, no meu crescimento, porque eu estou consciente de ser incapaz. Por isso que ele fala que o progresso do homem é largamente determinado pelo seu padrão mental. E o padrão mental, ele pode vir trazendo muitas outras coisas. Ele pode vir trazendo crenças que nós recebemos, né, da nossa família, do meio social de onde a gente vive, de escolas, enfim. Isso limita muito também a gente. Por isso que é importante, e ele até fala em algum momento aqui no livro, ele fala que nunca deixe de buscar outros pontos de vista. Compare com os seus pontos de vista que você tem. E se você achar que aquele outro não faz mais sentido, não hesite em abandonar aquela sua velha crença para você colocar uma outra no seu lugar. Então, isso é bastante importante, você sempre questionar os seus pontos de vista, as suas crenças, para que você consiga realmente ir moldando aí o seu padrão mental e perceber como é que como que você pensa sobre as várias áreas da vida, como o que você pensa sobre dinheiro, o que você pensa sobre relacionamentos, o que você pensa sobre pobreza, o que você pensa sobre riqueza. Você ir pensando e contestando essas crenças, né? Porque muito disso está enraizado na nossa mente e nós agimos tanto no piloto automático que a gente nem tem conhecimento das crenças que direcionam a nossa vida. Então, por isso é importante a gente sempre olhar para isso, né? Para a gente entender quais são os padrões dominantes da nossa mente, né? Porque é isso que vai gerar ações, né? Que vai me fazer movimentar pela vida. E o que também ele deixa claro aqui nesse livro é que existe uma diferença entre pensar e ter atividade mental. Ele fala que as pessoas, normalmente, elas não pensam. E pensar aqui, ele está falando pensar mesmo com profundidade, né? De questionar certas crenças, de ir mais a fundo, é um pensamento mais profundo. Os cientistas, eles estimam que nós possamos ter de 60 mil a 70 mil pensamentos por dia. Mas isso, na verdade, como ele mesmo fala aqui, o Raymond Hollowell, tem uma diferença entre pensamento, que é o mais profundo, e atividade mental. Atividade mental é aqueles pensamentos que vêm e vão da nossa cabeça, tipo, eu preciso passar no mercado, eu preciso comprar tal coisa, amanhã eu preciso ir em tal lugar. Esse tipo de pensamentos corriqueiros, na verdade, são atividades mentais. Parar e pensar mesmo é diferente. O que é que eu quero? Esse é um pensamento que eu poderia construir na minha cabeça. O que é que eu quero? Né? Eu iria construir uma imagem
do que eu quero para eu poder, ok, eu quero isso e como é que eu me direciono para isso. Isso é uma forma de pensar mais profundamente, pensando e direcionando o pensamento para o meu objetivo. E ele fala também que muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas não sabem pensar no sentido do que elas querem de verdade. Elas pensam nas coisas que elas não querem, então elas se concentram nas coisas que elas não querem. E como é sabido, aonde a gente coloca a nossa atenção é onde está a nossa energia. Então, se eu fico pensando o tempo todo que eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu estou deixando de dar atenção e a minha energia para o que eu quero e estou direcionando a minha energia, o meu poder criativo, como diz aqui no livro, para as coisas que eu não quero. Então, tudo aquilo que eu dou atenção cresce. A maioria das pessoas pensa que nós devemos lidar com duas forças, né? Isso no caso que eu estava falando, que se eu não quero uma coisa, eu estou dando atenção para o que eu não quero e deixando de dar atenção para o que eu quero. Ele fala aqui até um exemplo que ele cita, que é bastante interessante, que ele fala, se nós estamos com frio, nós não lidamos com o frio e com o calor para conseguirmos nos aquecer. Nós vamos construir um fogo e vamos, né, sentar ali em volta para a gente se aquecer. Conforme nós nos concentramos no que em nos aquecer e buscamos uma forma para isso, ou seja, construir essa fogueira, o frio desaparece. Então eu não estou dando atenção para o frio, eu estou dando atenção para o calor, para o que eu quero. Eu estou com frio, eu não quero mais ficar com frio, mas eu não fico falando, ai que frio, não quero sentir frio, não quero sentir frio. Não, eu vou buscar alguma coisa para eu fazer para que aquele frio desapareça. Então eu vou dar minha atenção para o que eu quero. O que eu quero? Eu quero me aquecer. É isso que ele está falando, nesse sentido, né, da vida como um todo. Como é que eu penso sobre as coisas que eu quero e sobre as coisas que eu não quero. Então, a partir de agora, a gente pode começar a pensar mais, ignorar, não ignorar no sentido assim, né, de tipo assim, ó, o problema não existe, existe. Mas se eu ficar ali focando no problema, ele vai persistir, ele vai aumentar. Então, o que, que eu tenho que fazer, então? Segundo ele, usar o meu poder criativo, que é inerente, né, a todo ser humano, que é o pensamento, o poder da minha mente para eu poder encontrar a solução para aquilo que eu não quero mais. Mas eu vou dar a minha atenção para o que eu quero, né? Para a busca de uma solução. Ou para se eu já souber o que, que é, eu vou em busca daquilo que eu quero, dando a minha atenção para o que eu quero e desfocando do que eu não quero. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa um like aí, escreve nos comentários aí se vocês têm alguma opinião sobre o que nós falamos aqui hoje. E é isso aí. A gente está em constante evolução. Eu estou aprendendo, você está aprendendo e ninguém aqui está pronto. Todos nós estamos aprendendo a ser humano, né? Então é isso, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.